eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu trago para vocês essa nécessaire linda com abertura dupla. Gente, essa nécessaire é maravilhosa para guardar maquiagem, produtos de higiene pessoal, e ela tem aqui, ó, uma abertura da parte de cima total, o que facilita aí a cliente poder ver todos os produtos que estão aqui dentro, tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, se você é inscrita no canal. Se você não é, se inscreva e depois de se inscrever, clica no sininho, que tem logo aqui embaixo também, e escolhe a opção receber todas as notificações, tá? Assim, sempre que tiver aula nova, você vai ser notificado pelo YouTube que tem uma aula nova aqui no meu canal. Se você quer aprender costura criativa, quer aprimorar no mundo do artesanato e costura, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente tem aula de costura aqui toda semana, tá bom? Pessoal, então vamos começar a explicação da nossa aula de hoje, tá? Primeira coisa, aqui eu tenho um quadrado e a medida desse quadrado é 35 por 35, certo? Esse quadrado de 35 por 35 eu cortei em uma vez o tecido principal, essa estampa de borboleta digital linda, uma vez no tecido de forro, que é o tricoline também, e uma vez na manta R2, tá? Aqui o tecido principal já coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. Então o principal já está estruturado e o forro fica solto. Depois que cortou essa parte, nós vamos para a abertura, que é essa parte compridinha aqui. Ela tem a medida de 8 centímetros por 39, tá? Eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, o mesmo esquema. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. E aí, gente, nesses materiais aqui, o que que eu fiz? Desculpa, gente. Com cone de linha, em uma das pontinhas, ou de cá, eu arredondei os cantinhos, ó. Tá vendo que tá redondinho? Com cone de linha, eu coloquei o cone de linha de cá, arredondei, depois coloquei de cá e cortei. Para essa parte ficar, aqui é onde fica o fecho, para ficar arredondadinho. Mas é opcional, se você quiser pode deixar quadradinho também, tá? Então essa é a parte da abertura da nécessaire. Vamos precisar aqui, ó, de 2 pedaços de zíper, tamanho 38 centímetros cada, tá? Então, são 2 pedaços, 38 centímetros cada, 2 cursores. Aqui, a explicação da alcinha, que é essa daqui, ó. A gente precisa colocar, ó. Ui, minha luz quase caiu. Para poder puxar a alcinha e abrir aqui por igual, tá? Então, eu gosto de colocar esse cordãozinho. E é essa medida que eu vou passar para vocês agora, tá bom? É 25 centímetros. Esse eu não anotei, gente, então tem que medir aqui. 25 centímetros por 4,5. Ela precisa ficar estreitinha mesmo, tá? O que que eu fiz aqui nessa tirinha? 25 centímetros por 4,5. Primeiro, eu dobrei as duas pontinhas, aqui e aqui, ó. Eu dobrei pra dentro e passei o ferro. Primeira coisa, é isso, tá? Pra poder fazer o acabamento, não ficar o tecido desfiando. E depois, de aquele esquema de dobra que eu sempre faço, de tirinhas e tal, né? Ó, dobra ao meio, passa o ferro. Abre, dobra as duas pontinhas encontrando no meio, desse jeito aqui, passa o ferro e dobra mais uma vez, tá bom? E passa o ferro e aí formou essa tirinha. Ela é estreitinha? Sim. Por quê? Porque ela tem que passar aqui na argolinha do cursor, tá bom? Inclusive, se você for usar cursor decorado, preste atenção, ele precisa ter uma vazão, precisa ser assim, ó, vazado. Ah, quero um coraçãozinho. Beleza, mas ele tem que ser vazadinho, que nem esse aqui tem uma bolinha, para poder passar aqui a tirinha, tá?
Aí nós vamos precisar de um pedaço de alça, estou usando a alça de 20 milímetros, aqui tem 23 centímetros de alça. E aí, dos retalhinhos do forro, eu cortei, ai, caiu no chão, algumas tirinhas na largura de 4 centímetros. Cortei essas tirinhas que vai ser o viezinho da parte interna, tá bom? Eu acho que eu nem vou usar tudo, na verdade, mas eu já deixei aqui um pouquinho a mais, então esse é o viezinho. Se você quiser usar viés pronto, pode também, mas para o acabamento ficar legalzinho, vou explicar para vocês por quê. Porque aqui, ó, o viezinho aparece, tá vendo? Aqui, ó. Então eu acho legal fazer com o mesmo tecido do forro, que aí fica mais discreto, tá? E é isso que vamos precisar de materiais, tá bom? Temos o kit de materiais no site e também os tecidos avulsos. Eu vi alguém nos comentários perguntando, quero tecido de borboleta, você tem? Temos. Esse tecido aqui, ó, tá lá na categoria de tecidos digitais do meu site, tá bom? O link do site tá aqui na descrição, para quem tá assistindo no Instagram, o link do site tá no meu perfil. Essa é uma estampa digital. Esse florido aqui, lindo, também é digital e também tem no site para vocês comprarem a partir de 50 centímetros, tá? Mas tem o kit completinho aqui, ó. Para quem quiser facilitar a vida, tem o kit de materiais. Vai tecido principal e tecido de forro, no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Vai a manta R2 no tamanho de 35 centímetros por 50, eu acho que é isso. 25 centímetros de alça. Essa alça tá um pouquinho maior, mas é justamente, tipo, desfiou um pouquinho na pontinha para vocês refilar a pontinha. Então, 25 centímetros, vai o zíper e 2 cursores, tá? Então, aí, para vocês fazerem uma necessaire, é esse kit aqui de materiais. Tem ele de borboleta, tem ele floralzinho aqui, rosinha com azul, que foi da necessaire que eu mostrei para vocês agora há pouco, mesma quantidade de materiais. E tem esse florido, gente, que ele tá tão lindo, tão discreto, maravilhoso, que é o floral outono. Também a mesma quantidade de materiais, só muda as cores, tá? Como é que faz para comprar o kit de materiais? Acesse o site www.alinerogério.com.br. O link tá aqui na descrição do vídeo para vocês. Pessoal, então tá. Ai, eu tenho que fechar minha janela e eu morro de calor, porque o vento aqui fica derrubando minha luz. Vamos começar aqui a explicação. Amanda disse que já comprou ontem. Ontem tava valendo também, viu, Amanda? Até postei lá nos stories, né? Foram nas compras de ontem e hoje, tá? Vou começar a explicação aqui pela tirinha. A gente vai na máquina passar uma costura em toda a volta, bem na beiradinha, e já reservar ela, tá? Então essa vai ser a primeira costura que nós vamos fazer. Vamos lá, retrocesso, é uma tirinha pequenininha, bom, na verdade ela quis dizer estreita, né, fininha, então cuidado para a costurinha não sair fora, tá? Eu só vou costurar ela primeiro, gente, porque senão depois eu esqueço, mas a gente só vai usar ela, a gente vai colocar na peça quando a peça estiver pronta, tá? Mas aí, fazendo ela, ela já fica aqui prontinha, tá bom? Então, aqui, ó, tirinha pronta, eu vou deixar aqui do ladinho pra usar quando a peça estiver pronta, certo? E agora, vamos começar aqui a costurar a nossa peça. Vocês vão ver como é que é fácil. Primeiro, eu vou pegar a parte da abertura, que eu já perdi o forro. Oi, Jesus. Olha lá onde foi parar, voou, peraí, gente. Olha onde eu tive aqui. Pronto. Então, aqui, peguei a parte da abertura, tá? Você vai usar um giz de costura que apaga com calor do ferro, ou uma caneta, uma régua ou uma fita métrica. Aqui na parte arredondada da boca, né, no caso aqui da ponta, para dentro, nós vamos medir aqui, acho que é 5 centímetros, deixa eu só conferir. Isso.
nós vamos medir 5 centímetros, tá? Então, posiciona aqui, mediu. Aí você faz uma marcação, usa uma régua ou a fita métrica, dá também, que eu tô sem régua aqui perto de mim. Ó. E risca aqui, ó. Tá? O mais importante é que fique marcado aqui, ó, nas extremidades, onde deu 5 centímetros. Agora nós vamos pegar um dos pedaços de zíper e vamos destacar. Eu vou costurar ele aqui, ó, na lateral. Então, começamos com o dentinho do zíper de frente para a nossa estampa. Aqui, a gente tem que fazer uma curvinha no zíper. Então, segura o zíper assim, dessa forma e faz isso aqui, ó. Tá? É esse formato que a gente faz. Eu vou colocar um prendedor aqui. E essa curvinha eu coloco bem em cima da marcação que eu acabei de fazer de giz, tá? Então, olha só. Olha. Tá bom? Certifique-se de que vai sobrar uma pontinha aqui para colocar o cursor. E aí, a gente começa aqui, ó, nessa dobrinha do zíper, com retrocesso, e faz uma costura de segurança até o final. Tá balançando aqui, né? Deixa eu afastar um pouquinho. Então, ficou assim, ó. Olha só. Pronto. Agora, aqui do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Dentinho do zíper viradinho. Faz a dobrinha. Encostadinho na marcação. Coloca o prendedor. Ó. Tá? E aqui a gente também vem com uma costura de segurança. E ficou assim. Aqui nessas pontinhas, só nas de cima por enquanto, tá? Eu vou cortar se tiver excesso, tá? E o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar o isqueiro e vou passar aqui, ó, dando uma queimadinha no nylon do zíper, tá? Pra não correr o risco aqui dele desfiar e escapar na costura, certo? Feito isso, aí eu vou colocar o calcador de zíper na máquina. E agora a gente vem com o forro, tá? Aqui o forro estampa de frente para estampa. Dessa forma, vou colocar prendedor em toda a volta. Estão perguntando aí nos comentários qual é mesmo a palavra do cupom de desconto. Para ter 10% de desconto, é somente hoje, valendo aí no dia da aula ao vivo, é OBA10. OBA10, tudo junto, com letra minúscula, tá? Brinde especial nas compras acima de R$100. Colocou aqui, ó, prendedor em toda a volta. Eu vou passar uma costura com o pé de máquina do calcador de zíper em volta, faço aqui e finalizo aqui com retrocesso. Essa parte aqui, ó, a gente deixa aberto sem costura para poder desvirar, tá?
Passou a costura, aí aqui, por essa abertura, a gente vai virar pro lado direito, tá? Fica aqui estreitinho, então a gente tem que fazer com calma. Então, primeiro eu viro aqui as beiradas e venho aqui, ó, puxando. Se você quiser, vai no ferro de passar, passa o ferro. Deixa eu descer um pouquinho a luz. Ó, passa o ferro aqui e aqui, tá? Virou, nós vamos passar uma costura de pesponto, rebatendo, né, que a gente fala. Aqui nas beiradinhas em toda a volta, tá? Começa aqui de um ladinho. Passou a costura, aí aqui essa partezinha por onde a gente desvirou, se quiser, pode costurar aqui também, tá? Ficou assim por enquanto, a gente vai reservar e agora nós vamos pegar aqui o quadrado, tá? Recapitulando aqui o quadrado na medida de 35 por 35. E aqui vamos costurar o outro pedaço de zíper, ó. Abre, destaca o zíper, vou colocar em uma das beiradinhas um pedaço e aqui na outra beiradinha outro. E passar uma costura de segurança aqui, prendendo as duas partes do zíper, tá? Então, olha só, passei a costura, prendendo o zíper, agora a gente vai pegar o forro, colocar a estampa de frente com a estampa, bem alinhadinho aqui. E passar uma costura aqui, ó, nas duas laterais. Passou a costura nas duas laterais, eu vou virar pro lado direito. Pronto. E aqui agora, passar uma costura rebatendo, ó. Aqui na beiradinha do zíper, de cá e de cá. O que esse gato tá fazendo? Pronto, costurinhas feitas. E aí, gente, para que esse forro aqui não fique solto, eu vou passar a costura bem na beiradinha, segurando o forro no tecido, aqui na manta, né? Só pra gente ficar mais fácil, sabe? Tudo que facilita é bem-vindo, né? Agora, nós vamos colocar os cursores, tá bom? Então, colocou o zíper aqui, aqui e aqui na parte central aqui também. Cadê os cursores? Ó, o que nós vamos fazer? Faz esse movimento aqui, ó, tá? Deixa esse espacinho e aqui vai vir a parte do meio. Muito simples, gente, nada de complicação. O que nós vamos fazer? Um cursor a gente coloca de cá e outro aqui, tá? O que é ideal aí? Prestar atenção para o material ficar alinhado, tá bom? Eu acho que de cá o meu dá um pouquinho torto, vou tentar de cá, porque depois do outro lado eu refilo. Então, aqui vai um e aqui vai outro, tá? Então, alinha o material aqui dessa parte com essa, segura o zíper aqui, e coloca o cursor. Aqui tô usando um cursorzinho rosa, combinar com as asinhas da borboleta. E encaixou, segurou, puxou. Deixei ele paradinho aqui. Aí eu venho e vou botar o outro, tá?
Alinhou aqui o material. Ui, arrepiou. Colocou aqui. Encaixou. Eita! Sempre tem que ter algum que dá piti, né? Aí, ó. Alinhadinho. Pode puxar aqui até o final, tá? Ficou assim. Pra mim virar agora pro lado avesso, gente, aqui nessas duas pontinhas eu vou passar uma costurinha retrocesso aqui e aqui pra esse zíper não abrir na hora que eu for agora virar e correr o risco de eu ter que passar o cursor de novo, tá bom? Do outro lado aqui nem tem problema, porque aqui se abrir é só puxar o cursor, né? Vamos virar então para o lado avesso. Pronto. Aí eu vou vir deste ladinho aqui e vou marcar o meio, em cima e embaixo. Como é que eu faço isso? Primeiro eu posiciono zíper, dando beijinho no zíper, tá? Um de frente com o outro, porque aí eu tenho certeza que vai ficar retinho. Alinhou aqui o zíper, vou fazer um pique em cima. É pequenininho, tá, gente? É pra marcar o meio. Estica e faz um pique embaixo, certo? Mantém assim. Vem aqui, ó, alinhadinho o zíper, a gente vai também fazer um pique aqui, tá bom? Volta pra cá, a gente vai colocar pique com pique, prendedor e prendedor e prendedor, tá? De cá. Esticadinho, o pique tem que estar mais ou menos alinhado com a pontinha aqui. Essa pontinha curva, ela fica assim, comprida mesmo, que é para poder fazer o fecho, tá bom? E nós vamos passar uma costura com um pé de máquina aqui e uma aqui, só que a gente puxa isso aqui, ó, segura aqui, entendeu? Você vai passar a sua costura aqui com a aba levantada. Eu vou começar a costura por aqui, para vocês entenderem. Então, eu vou começar aqui com o retrocesso. Quando eu chegar aqui em cima do zíper, eu dou o retrocesso. Pode continuar costurando. Vem aqui no zíper, retrocesso e retrocesso aqui, tá? Então, assim. Agora aqui desse lado também, uma costura com um pé de máquina. Pronto, vamos cortar os excessos do zíper aqui, rabifozinho. E se tiver aqui excesso de material, de manta, você pode cortar também. Desse outro lado, também corta aqui excesso do zíper. Se tiver... Ficou um pouquinho torto, vou costurar de novo, senão, se uma costura ficar torta, aí na hora de fazer a caixinha de leite, fica tudo torto. Olha esse rabicãozinho aqui também, tá zanando. Aí. Tudo bem até aqui? Ó. Sem nenhum segredo, agora é só fazer caixinha de leite, minha gente. Lindo demais. Agora nós vamos desenhar a caixinha de leite. Eu não deixei de uma caneta. Peraí. Caneta e uma régua. Eu tô usando essa régua de fazer caixinha de leite, mas vocês podem usar a... Ai, meu Deus, fugiu. A régua escolar. Tá bom? Gente, a caixinha de leite que nós vamos fazer é de 4 centímetros, tá?
Como eu sempre explico, mas explicando aqui para quem está iniciando agora, quando a gente faz caixinha de leite, a gente sempre conta a partir da costura e não da beiradinha, tá bom? Então sempre lembre disso. O quadradinho a gente faz a partir da costura, que esse quadradinho chamaram de caixinha de leite, tá? Mas não é, gente, meu Deus, quando eu comecei a costurar, eu escutava caixinha de leite, eu falava, meu Deus, será que eu vou ter que cortar um quadradinho da caixa de leite e colocar no fundo da bolsa? Quem aí já pensou isso? A alça vai depois, isso, Maria, na hora que eu for fechar a caixinha de leite eu ponho a alça, tá? Quem já pensou isso sobre a caixinha de leite? Mas, resumindo, nada mais, nada menos, a caixinha de leite é um quadrado que a gente faz nas beiradinhas. Para que serve esse quadrado? Ele é para dar esse formato aqui, ó, tá? Para dar a altura, deixar quadradinho. Se for caixinha de leite só embaixo, necessário só embaixo, para dar profundidade, né? Para fazer uma base. Então, é isso aqui. Caixinha de leite é para fazer isso aqui. Eu fiz uma sequência em fotos bem detalhada sobre caixinha de leite e vou postar no meu Instagram hoje à noite. Quem quiser, fica ligadinho lá para ver, tá bom? Então, a caixinha de leite a gente vai fazer de 4 centímetros. E o que é isso? Fazer um quadradinho aqui, ó. Contando a partir da costura e fecha aqui, ó. Um quadradinho de 4 por 4, tá? É isso aqui. E a gente vai fazer nos 4 cantinhos. Ah, Aline, não tem essa régua que você tá usando. Como é que eu faço? Espera aí que eu vou pegar minha régua escolar, que eu vou mostrar pra vocês. Senão eu tenho pressa. Aqui eu vou cortar em cima do risco de caneta. Gente, na hora que corta aqui a caixinha de leite, é bem em cima do risco, não precisa deixar margem, tem que ser em cima do risco para poder a caixinha de leite ficar certinha. Ó, aí saiu aqui. 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 Então, tá aqui, ó. E aí, quando, eu sempre gosto de fazer isso, quando a gente corta assim, ó, as caixinhas de leite, a gente acabou cortando aqui também, ó, a linha. E aqui ficou sem arremate, nas beiradinhas. Então, o que eu gosto de fazer? Venho aqui e dou um retrocesso nas 2 pontinhas, onde tinha costura, e eu cortei. Porque aí, na hora que eu for fechar a caixinha de leite, porque quando a gente vai fechar a caixinha de leite, a gente puxa assim, ó. E ao puxar, se não tiver retrocesso aqui, vai descosturar, tá? Aqui, antes de fechar a caixinha de leite, eu vou colocar um viezinho aqui e do outro lado, que são aquelas tirinhas que eu falei pra vocês, ó. Essa tirinha de tecido tem a largura de 4 centímetros, eu cortei com os retalhinhos que sobraram do forro. Eu vou cortar ela um pouquinho maior aqui que essa medida. Por quê? Porque aqui essa pontinha eu tenho que dobrar. Ah, não, aqui não precisa, porque aqui ainda vai o viés da caixinha de leite. Então, esse aqui pode ser sem dobrar, tá, gente? O que tem que dobrar a pontinha é os da caixinha de leite. Daqui a pouco vocês vão entender que o viés da caixinha de leite, ele vai tampar essa viradinha aqui. Então, aqui a gente faz o seguinte, coloca o tecidinho assim, passa a costura, depois a gente vira para rebater do outro lado. Ó. Ixi, peraí que eu passei a costura muito na beiradinha. Aí. Vira aqui, vai dobrar 1, 2, ficou aqui esse acabamentinho. Passou aqui, ficou a pontinha, a gente corta. Agora aqui do outro lado, cuidado com essa curvinha ali para não costurar. Coloca o tecidinho, uma costura, depois vira e dobra.
esse aqui ficou mais comprido. Ó, pegou aqui, virou, abençoado, fica quieto aqui. Dobrou e sobrepôs aqui. Prontinho. Agora sim, nós vamos fechar a caixinha de leite. Vai lembrar a alcinha? Cadê? Tá aqui, ó. Essa alcinha aqui, gente, vocês vão colocar do lado oposto de onde abre. Se é aqui que abre, então a alcinha vai de cá, tá bom? Só pra gente não esquecer, tá? Vou começar então fechando aqui, onde tem abertura. Ó, a gente pega, faz esse movimento, deixa bem retinho. Esse viezinho a gente costura ele pra baixo, tá? Porque aqui na abertura, ó, ele vai aparecer, então é pra ele não ficar assim pra cima. Uma coisa, ó, passa bem a unha ou o dedo assim por dentro, pro tecido na caixinha de leite ficar esticadinho. O tecido que eu digo é o principal. Acontece muito quando a gente vai costurar a caixinha de leite e o tecido fica enrugadinho aqui, entendeu? Então, ó, fez isso, vem aqui e você vai fazer a costura com um pé de máquina. Aí você fez aqui com um pé de máquina, todas as outras você também vai fazer com um pé de máquina. Para que fiquem as caixinhas de leite todas do mesmo tamanho, entendeu? Costurou, vira aqui, ó, confere se tá tudo certinho, se não ficou nada enrugadinho, porque se ficou, ainda dá tempo de você desmanchar, esticar e costurar de novo. Depois que costurou o viés, fica mais complicado, tá? Deu certinho, a gente vem aqui pro outro lado. Estica bem o tecido. Ó, viezinho pra baixo. Retrocesso, começo e final, sempre. Faz a mesma coisa, vira aqui, ó, vê se tá tudo certinho, se não tem nada enrugadinho, parará, parará. Mais uma coisa, para vocês conferirem, para ver se a caixinha de leite ficou certinha, é você colocar uma do ladinho da outra. E aí você vê se o início da costura tá compatível com a outra aqui, está tudo certinho, se a costura tá retinha. E aí sim, tá? Para vocês verem que não vai ficar torta. E eu aqui, como eu sempre, eu vou mostrar. Ó, olha a tortura da minha costura. Ó. Que é isso, gente? Que é isso? Então, aí a gente volta aqui e faz uma costura reta, pelo amor de Deus. Aí, agora sim, tá? Então, fez a caixinha de leite aqui desse lado, agora nós vamos pro outro, que é onde vamos colocar a alça. Por que eu queria fazer de cá primeiro? Pra mim poder conferir se o tamanho da alça tá bom ou se eu diminuo. Acho que tá bom. Tá? E aí, a gente bota de cá, ó. Dobrou, esticou o tecido pra fazer caixinha de leite. Seguro aqui, eu vou colocar a alça aqui dentro, ó. Entra, fia. Aí. Pontinha da alça vai ficar bem no meio da minha caixinha de leite. Ó, até deixei um pedacinho aqui. E aí, a gente vem costurar. Tá? E agora, a gente vem no outro lado. Aqui, minha mão tá aqui por dentro, ó. Pegando a alcinha pra sair a outra pontinha aqui, tá? E aqui, a gente, ó, fecha. Pronto, aqui também a gente dá aquela conferida, colocando uma caixinha de leite pertinho da outra, pra ver se tá belezinha. Quer conferir?
olha aqui por dentro, vê se não ficou nada enrugadinho, se precisa desmanchar, não precisa, beleza, vamos para o acabamento. Pronto, gente, então todas as caixinhas de leite prontas, nós vamos costurar, aliás, o viezinho, tá? Como que a gente vai colocar esse viés? Aí agora sim, a gente precisa cortar ele um pouquinho maior, tá? Para poder fazer a dobrinha, pro tecido não desfiar. Então, ó, medi aqui, ficou um pouco maior que a caixinha de leite. Aliás, ficou muito maior, vou cortar um pouco. E aí eu vou cortar 4 desse aqui. Desse mesmo tamanho. Se quiser usar, lembrando, né? Se quiser usar viés pronto, pode usar. É que eu não tinha viés exatamente da cor desse forro. E aí o que eu tinha ia ficar bem longe desse tom, sabe? Aí então eu falei, ah, não, vou fazer com o próprio tecido, né? Então aqui, ó, cortei 4 e agora nós vamos costurar nos 4 cantos. Como que a gente faz? Ó, estampa de frente com estampa e vai dobrar as 2 pontinhas. Essa aqui pra dentro, inicia a costura e aqui embaixo eu já dobro a outra. Oxe, acabou a linha da bobina de novo? Não acabou não, só escapou. Tava cheinha. Sua danadinha. Sua danadinha. Aí. Então, olha só, gente. Dobrinha dos 2 lados, aí a gente vira pro lado de cá. Uma dobrinha, outra dobrinha. Fez isso aqui. Vamos passar aqui a costura. Na hora que eu viro pra mim, eu tenho que dobrar de novo, porque... E ficou assim, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui e nos 2 lados aqui, tá? Ó, terminei os viés, aí aqui eu tô só cortando o excesso de linha. A Maria falando, eu coloco logo no 2. É, porque aí vai rapidinho. Deixa eu liberar os comentários aqui do Instagram. Aí. Então, gente. Então... Ai, meu Deus, pausou. Aí, pausou, voltou. Terminamos. Vamos virar. Ó, essa é a peça mais fácil do mundo para virar, porque a abertura dela é bem grande, né? Aí você vira sempre acertando os cantinhos da caixinha de leite primeiro, para ficar bem bonitinha. Vá no ferro de passar, deixa eu passar aqui. Quem tá no Instagram tá vendo, quem tá no YouTube não. Ó, vá no ferro de passar, passa o ferro nela, tá? Bem beleza, bem bonita. Aqui, vamos amarrar aquela tirinha que a gente fez no início do vídeo, ó. Eu faço caras e bocas, eu esqueço que no Instagram dá pra ver. Ai, meu Deus, vocês devem rachar de mim. Colocou aqui, dá um nozinho. Aí, ó. Aí agora a gente vem e coloca no outro cursor. E outro nozinho.
medida final. Vou medir aqui pra vocês. E eu vou mostrar uma coisa também pra vocês. Essa que eu fiz na live tá no tamanho diferente da que eu mostrei no início do vídeo, tá? Por quê? A de flor, eu achei que ela ficou muito grande, mas eu vou passar as medidas pra vocês. Se quiser fazer do tamanho da de flor, tá? Diferença de 5 centímetros, mas eu diminui um pouco. Ó, pronto. Ó, puxa bem assim, pra não ter... Ah, que linda! Passa o ferro e, antes de tudo, aquele talento para deixar ela toda quadradinha. Porque eu sei que às vezes vocês desviram a peça, não passou ferro, não teve aquele cuidado depois que terminou, aí já vi a coitada toda assim amacetada e fala, ai, não ficou certinha, ficou torta. Não é verdade, gente? Vocês fazem isso? Então, antes de você olhar para sua peça e falar, nossa, não deu certo, não ficou legal, não ficou quadradinha, passa o ferro. Eu nem tô passando ferro, tá? Para não atrasar a live, que já foi um pouquinho demorada, porque essa peça eu queria deixar bem explicadinha. Eu vi que vocês ficaram muito animadas na hora que eu postei, que peça que ia ser. Aí eu falei, nossa, vou ter que dar tudo de mim para que elas consigam entender. E aí faz aqui e na parte de baixo também. Para depois sim você olhar para sua peça e realmente ver. Ah, ficou retinho, ficou certinho, ficou bonitinho? Ok. Ah, alguma coisa ficou errada? Observa onde você errou e na próxima você corrige. É assim que a gente vai aprimorando. A colega falou assim, ó, eu passo tudo, porém eu faço bazar e não tem como. Eu já fiz muita feira, tá, gente? Pra quem não sabe, realmente, eu comecei a trabalhar com artesanato na feira. Eu cresci na feira de artesanato, desde bebezinha, dormia embaixo da barraca. Porque a minha mãe, já há 35 anos, aqui a gente mora numa cidade turística, ela tinha banca na feira. Agora ela não tem mais devido ao problema de saúde dela. E aí, depois que eu peguei uma certa idade, comecei a trabalhar junto com a minha mãe, a gente fazia boneco de pano, já contei algumas vezes sobre isso. Então, eu trabalhei muito em feira e além da feira eu também trabalhei como ambulante aqui na minha cidade, na praça, dia de sábado. O Antônio, meu filho mais novo, era pequenininho, ele estava aprendendo a andar e ele andava no gramado da praça enquanto meu marido ficava vigiando ele. Eu ficava lá com bolsinhas na mão, eu fazia fantoche, bonequinha de pano e ficava lá na praça à noite, todo sábado à noite, andando e vendendo, tá? Então, tô falando, dando toda essa volta para falar o que eu já falei muitas vezes aqui. Você vai entregar a sua peça, passa sim. A colega falou que faz bazar? Passa o ferro, faz aqui esse detalhe. E aí, para sua peça não amassar no transporte, por exemplo, você abre aqui. Ah, plástico bolha é muito caro. Ó, gente, eu compro no Mercado Livre o rolo, pago R$ 35. Aquele rolo dura uma vida, tá? Mas ainda assim, se não for viável comprar o plástico bolha, usa jornal, papel. Eu tenho também aqui aquele papel craft, amassa, coloca aqui dentro, entendeu? Sabe o que eu uso também? Restinhos, retalhinhos de manta, que vai ficando pequenininho, são aqueles pedacinhos que não dá nem para emendar. Eu vou guardando tudo, por quê? Aí eu faço um montinho de pedacinho de manta e coloco dentro da peça até ela ficar firminha e bonitinha e fecho. Aquelas peças minhas aqui, ó, que eu deixo expostas aqui, todas estão assim, ó. Ali, ó, aquelas bolsas. Como é que elas ficam assim bonitinha? Ah, porque se deixar assim muito tempo, ela vai afundando, vai amassando. Estão todas com essa daqui com manta, tá? Com restinho de manta. Então, fica a ideia. Gente, é o seguinte. Aqui nessa pontinha, vamos lá, que eu vi o comentário ali. Olha só como é que ela ficou, tá? Aqui na pontinha, você pode, se quiser, colocar um botão na parte redondinha e outro aqui, para que a peça fique bem fechadinha. Eu não coloquei essa outra aqui, na pontinha eu coloquei a minha etiqueta, ó. Por quê? Puxa assim, eu acho que fica bem fechadinho, entendeu?
Quando eu ensinei o estojo nesse modelo, eu coloquei o botão. Por quê, gente? O estojo ele é menor, tá? Ele fica mais raso aqui e não dá esse fechamento até aqui embaixo, porque a caixinha de leite dele não é tão grande. Então, por isso, eu coloquei o botão no estojo, porque senão isso aqui ficava até bem assim, ó, entendeu? Agora, a necessaire, como o tamanho dela permite que fique bem fechadinho aqui, é opcional você colocar o botão, tá? Eu não coloquei, porque eu achei que ficou bem fechadinho, bem abaixadinho aqui, mas quem quiser colocar, fique à vontade, tá? E tá aí pronta nossa peça linda de hoje. Depois eu vou passar o ferro para tirar foto. O valor de venda que eu deixo para vocês dessa peça é de 75 a 90 reais, tá? E agora eu vou falar para vocês o tamanho que ficou depois de pronto. Teve gente perguntando. Então ela ficou, vamos lá, de altura 8 centímetros, tá? Comprimento 24 centímetros e largura 13 centímetros. Esse foi o tamanho que ela ficou. Agora, eu vou colocar uma perto da outra para vocês verem a diferença de tamanho. Como eu disse, essa de flor eu achei que ficou muito grande. Então, eu diminuí 5 centímetros na medida, ó. Tá? Então, essa que eu fiz na live, ela ficou um pouco menor, tá bom? Então, se você quiser a medida da grande, pega a caneta que eu vou falar agora. Tá bom? Dá um tempinho aqui pra vocês pegarem a caneta que eu vou falar a medida da grande, um pouco maior, diferença de 5 centímetros, vocês vão ver. Mas olha a diferença que dá de tamanho. Tá? Vou falar então a medida da grande, gente. Primeiro, recapitulando. A medida da menor que eu fiz na live hoje é 35 por 35, a parte do corpo, e a parte da abertura é 39 por 8, tá? Caixinha de leite, 4 centímetros. É a medida dessa de borboleta. A medida que eu usei nessa de flor foi o tamanho de 40 por 40 no corpo, 9 centímetros por 44 na abertura e 4 centímetros e meio na caixinha de leite. Deu para entender? Qualquer coisa, depois vocês voltam o vídeo aqui. É bem fácil, no finalzinho do vídeo, vocês vai lá no finalzinho para pegar a medida, certo? A alça, eu mantive a mesma medida, não mudei, tá? E é isso, tá bom? Aí fica a critério de vocês aí qual tamanho fazer. Mas é que a de flor eu achei que ficou um pouco grande, né? Mas se for fazer uma necessaire de viagem, por exemplo, esse tamanho fica bem legal, tá bom? Vou falar mais uma vez, que eu tô vendo nos comentários. Vou falar mais uma vez a medida da grande. O corpo, 40 por 40, 40 centímetros por 40 centímetros. A parte da abertura, 9 centímetros de largura por 44, tá? Meninas, lembrando vocês que quarta-feira temos live 6 horas da tarde, tá? Já adianto que eu vou ensinar na quarta-feira uma carteira linda e fácil. Então não percam, tá bom? Vou começar, eu já falei isso na quarta-feira passada, toda quarta-feira a gente vai ter live também. Então as lives vão ser quarta, 6 horas da tarde, e domingo, às 9 da manhã. Então se programem para estar ao vivo comigo na quarta-feira. Posso contar com vocês? Contando com vocês, então, para a nossa live de quarta-feira. Vou ensinar vocês a fazer uma carteira, certo? Beijo para todas vocês, obrigada pela presença. E, ó, todo mundo que fizer a necessaire, posta lá no grupo do Facebook.